A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Divino Espírito Santo para que Ele venha iluminar a nossa mente, nosso consciente, nosso inconsciente, todo o nosso ser. Ó vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a repousar suas mãos no seu coração e a invocar a doce e poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pedindo toda a proteção de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo para que nós possamos dar continuidade a esse momento de formação, pela ação do Espírito Santo, pela força de Deus Pai, pela força de Deus Filho, poder, honra e glória do Cristo ressuscitado, venha sobre nós nos iluminar através dessa Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Que nós possamos também pedir o auxílio de São Miguel Arcanjo, para que ele venha nos defender em meio a esse combate. Sancti Michael, Arcangeli, defende-nos in prelio, contra nectia insidia diaboli, istum praesidium imperit de Deus, supplicis de precamur. Tu que príncipes milita e celesti satanalios que espíritos malignos, que ad perditione animar per vagator imundo, divina virtude infame detrude. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso momento de formação, nós tínhamos abordado a questão da linguagem angélica, né? E nós vimos um exemplo belíssimo do arcanjo Gabriel conversando, dialogando ali, se comunicando com Nossa Senhora, com a Virgem Maria. Sabemos que durante a tradição da igreja, vários santos, né, místicos tiveram experiências com seus anjos da guarda, né, como São João Bosco, né, São Padre Pio, própria Santa Teresa d'Ávila e outros santos, né? E justamente nós vamos abordar hoje a ação do anjo da guarda no meio desse combate que nós enfrentamos, né? Esse combate espiritual entre os anjos e os demônios, né? Para isso eu vou utilizar aqui o catecismo na questão de 409 até a questão 410, que vai nos dizer o seguinte: aqui na questão 409, vai dizer, né? Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, 1 João 5, versículo 19, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade, iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nessa batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus.
Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus, ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal, o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente desta última. Então, nós podemos ver de que existe sim a batalha espiritual, mas essa batalha não é, embora ela seja travada sim entre anjos e demônios, mas na realidade é uma batalha que ocorre pela humanidade, né? Então são reflexos daquela batalha que aconteceu no céu. Hoje em dia ela se perpetua na igreja, né? Entre o mundo e a igreja, né? Digamos assim, entre o demônio, né, e os homens, a descendência da mulher, né, como vai dizer lá em Apocalipse 12, versículo 17, né, que existe uma inimizade entre os filhos da serpente e a descendência, os filhos da mulher, né, que são justamente os filhos da Virgem Maria, né? E os filhos da Virgem Maria são os filhos da igreja. Então existe esse atrito, esse choque, né? E nisso nós nos unimos aos anjos para melhor podermos fazer a vontade de Deus. Como nós lemos no Catecismo da Igreja, né, na questão 333, vai dizer que o mundo angélico, o centro do mundo angélico é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Cristo, né? Então, nós vamos ver aqui um exemplo da intervenção de um anjo, né, no combate espiritual, né, quando é de ordem totalmente espiritual. Aqui na questão 137 da Suma Teológica, nós vamos ver aqui um exemplo de como os anjos agem, né, em meio a um combate, em meio a um exorcismo, né? O que faz um demônio deixar um corpo em um exorcismo? São 3 as coisas que podem fazer um demônio deixar um corpo. Primeiro, o próprio demônio que decide sair. Segundo, o poder sacerdotal que o obriga. Terceiro, um anjo enviado por Deus. No caso de demônios mais fracos, eles próprios é que saem. As coisas sagradas e a oração torturam-nos e chega um momento em que decidem sair para não seguirem sofrendo. Em certas ocasiões, ao saírem, dizem coisas como: saio, não me expulsou, pois saio por minha vontade. Outros demônios são mais fortes que estes primeiros, e por mais que sejam torturados, ficam como que colados à pessoa. Sofrem, mas não se soltam do corpo do possesso. O exorcismo desses demônios prolonga-se mais. Mas, finalmente, a ordem do poder sacerdotal faz com que saiam. Com o exorcismo, vão se debilitando e acabam sendo expulsos, arrastados pelo poder da oração. Outros ainda, o de maior força, sofrem terrivelmente no exorcismo. Nesses casos é preciso vir um anjo para poder tirá-los do corpo. São tão poderosos por sua natureza angélica que a oração deprecativa a Deus, que quando atinge a medida prevista, permite que ele envie seu anjo. E é ao final do exorcismo que repentinamente se produz como que uma luta invisível. O possesso olha para um lugar determinado e começa a golpear. É então que se produzem as piores agitações e gritos. Ainda que o sacerdote se cale, o anjo já está ali e a libertação se produz por obra desta luta invisível. Então nós podemos ver aqui que no exorcismo, né, naqueles exorcismos de caso mais sério, de caso mais pesado, um anjo de Deus
intervém para expulsar um anjo decaído, né? E nós podemos ver aqui que há esse combate invisível, né? Onde muitas vezes o possesso faz, digamos assim, né, movimentos como se estivesse literalmente lutando, né, dando golpes no ar, porque na realidade é um combate que está acontecendo ali entre um anjo e um demônio. Claro que esse combate acontece de forma mística, de forma misteriosa. Então nós não podemos aqui dizer que resumir de uma forma humana, né? De que é como se fosse um vale-tudo entre um anjo e um demônio. Não é bem dessa maneira. Mas são reflexos, sim, né? Sem dúvida nenhuma, de uma luta, de um combate, onde, obviamente, sempre os anjos de Deus sempre vencem esse combate, né? E isso acontece quando se é necessário. Ainda falando dessa questão de combate, nós vamos ver aqui no livro São Miguel Arcanjo, escrito pela Lu Bournet, um tratado angélico. Nós vamos ver aqui na página 57, começando aqui na página 57, algumas características de São Miguel Arcanjo, né? O anjo do combate, né? São Miguel aflora com as asas abertas. Algumas características do próprio Miguel Arcanjo. E já vou explicar por que eu estou abordando a questão de São Miguel, né? Além da oração de São Miguel Arcanjo, muitas vezes é o próprio Miguel que vem combater em nosso favor, seja durante esse caso extraordinário de um exorcismo, ou seja, muitas vezes durante uma tentação que você passe durante o dia, né? Se você se recorre a São Miguel Arcanjo, ou ele luta em seu favor, ou então anjos da milícia dele, anjos do exército dele, vêm, né, descem do céu para reforçar, digamos assim, né, irradiar aquela graça. O seu próprio anjo da guarda, né, irradia graça sobre você quando você faz aquela oração de proteção a São Miguel Arcângelo. Então nós vamos ver aqui, São Miguel aflora com as asas abertas. As asas significam a elevação espiritual, a qualidade celestial, a proximidade do ser com Deus. Os anjos são representados com asa, pois estabelecem uma relação de poder e de proteção sobre nós. Isto mostra a nossa inferioridade em relação às criaturas puramente espirituais. Guarda-me como a pupila dos olhos, esconde-me debaixo à sombra de tuas asas, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me cercam. Salmo 17, versículo 8. Então aqui nós podemos ver, né, o significado, né, das asas que São Miguel Arcanjo em suas aparições aparece, né, com as asas bem, vamos dizer assim, irradiando graças e tudo mais. A armadura de São Miguel, né? Sabemos que um anjo, quando ele se dá em revelação, seja por aparição, ele sempre vai trazer uma mensagem, né? Então, quando ele aparece com essa armadura, a mensagem que ele quer dizer é o quê? Que ele é um anjo de combate e que ele está combatendo em nosso favor. A armadura de São Miguel. Na indumentária medieval, a armadura era utilizada por soldados em ordem de batalha. Segundo o Connell e a Airey, ela simboliza a coragem, a proteção, a honra e a força, mas também está relacionada à proteção espiritual que devemos ter ao enfrentar os inimigos imateriais, conforme nos orienta a Epístola aos Efésios 6, versículo 11 ao 13. Então, é justamente isso, né, que São Miguel Arcanjo vem nos trazer do céu, essa proteção, né, essa mensagem de que ele combate em nosso favor. E aqui, como diz em Efésios, né, 6, do versículo 11 ao 13, revesti a armadura de Deus,
para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. A armadura do arcanjo é um convite à conversão e ao tempo de oração, para unidos a Deus nos afastarmos das investidas do maligno. Então aqui nós podemos ver que, além de ser uma mensagem de proteção, também é uma mensagem de direção, vista a sua armadura. E que armaduras são essas, né? São justamente os sacramentos, a armadura da fé, né? Como nós vamos ver aqui. Então, olha só, vamos falar agora da arma de São Miguel, a espada. Esta arma simboliza a autoridade e a justiça. Além disso, segundo Connell e Eyre, no pensamento religioso, a espada é atribuída à sabedoria e o conhecimento, virtudes que levaram o arcanjo Miguel a reconhecer a soberania divina e a travar a batalha contra o adversário soberbo, defendendo os céus. No sentido mais simbólico, encontramos em Hebreus 4, versículo 12, a seguinte comparação: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. A revelação divina foi o que colocou os anjos à prova. Foi pela palavra que foram testadas e pela espada que se desvelou o que estava oculto no coração dos anjos pecadores. Aqui eu vou dar um parecer sobre essa questão, né, da verdade, né, da força também do logos, da palavra, né? A verdade, quem é a verdade, como diz lá em João, né, no capítulo 14, né, do versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem é o Logos, quem é a palavra, senão o próprio Cristo que se dá por amor a nós, né? Então, nós podemos ver de que se os demônios, né, são mentirosos desde o princípio, como Jesus mesmo nos revela isso, os anjos são verdadeiros adoradores desde um princípio, né? E eles levam essa verdade na forma de uma espada, né? Essa espada de dois gumes que vem dividir o justo do injusto, né? O certo do errado, nos mostrando a verdade, nos libertando, né? Também tem essa força da ação angélica juntamente com o Espírito Santo, né? Que vem, vamos dizer assim, nos guardar, nos resguardar em meio a esse combate. Vamos aqui agora a corrente em Satanás. Especificamente na obra de Guido Reni, Miguel aparece segurando uma corrente sobre Satanás. Para o Connell e Eyre, a corrente é o símbolo da escravidão e do cativeiro, do cárcere e do aprisionamento. Nesta representação de Lúcifer acorrentado, pode-se compreender o lugar a qual foi destinado com a condenação eterna, aprisionado na atmosfera tenebrosa. Sim, é muito interessante aqui o simbolismo da corrente, né? Em que Miguel Arcanjo é representado também, né? Acorrentando o maligno. Aqui eu me lembro agora, né, a questão do arcanjo Rafael, né, que acorrentou o demônio Asmodeu e levou-o, né, para o deserto, e lá ele acorrentou. Então nós podemos ver que os anjos, literalmente, eles têm um poder de barrar o mal e de acorrentar as forças infernais, né? Essa é a mensagem que o anjo vem trazer do céu.
São Miguel subjugando o diabo. Esta é definitivamente a simbologia da imagem de São Miguel Arcanjo, a vitória do bem sobre o mal. É o que os justos receberão ao conduzir sua vida sobre as leis do Altíssimo. E foi o que Miguel proclamou com seu brado triunfante ao derrotar Lúcifer nos céus. Quem como Deus, aquele que se une ao Senhor, anda pelas veredas da justiça e obterá a vitória nesta vida e na eterna, pois a vida se encontra no caminho da justiça, em cuja direção não existe morte. Então eu vou mostrar aqui, né, essa imagem aqui, justamente ele subjugando o adversário de nossas almas. Então nós podemos ver toda essa simbologia que o Arcanjo Miguel trouxe-nos, né, através dessas aparições, né, dessa forma que também os homens foram inspirados em representá-lo, sem dúvida nenhuma, inspirado ou pelo próprio Miguel ou pelo anjo da guarda deles, né? Existe um mistério aí também na questão dos ícones da igreja. Mas enfim, então, em meio a esse combate, eu venho relatar uma experiência que eu tive, né, levando-se em conta que essa é uma experiência que eu tive, uma experiência oracional de forma privada, de forma pessoal. Você não é obrigado a acreditar, mas baseado em tudo que eu relatei aqui e confrontando, digamos assim, né, observando, vendo se existe algo naquilo que eu experimentei que fira na doutrina católica, eu verifiquei que não existe. Então, baseado em tudo aquilo que eu falei, eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive, né? Não me recordo 100% o ano, mas se não me engano foi ou no final do ano de 2012 ou no começo do ano de 2013. Que vem justamente relatar sobre esse combate que houve no céu, né? Mais ou menos nesse ano, nesse período, né? Eu fui caminhando para um local, né? Saí da minha casa e fui caminhando até um local próximo da minha casa, né? E depois disso retornei para a minha casa. Durante esse trajeto de ida e de volta, durou mais ou menos 40 minutos, né? E durante esses 40 minutos, eu tive uma visão exterior, mas digamos assim, que para mim se manifestava exteriormente, mas era uma visão interior, né? E durante essa visão que eu tive, né, essa revelação, eu não perdi o contato com as coisas aqui da terra, né? Tanto que, como eu estou dizendo para vocês, eu saí caminhando, né? Via os carros passando, atravessava no sinal, então permaneci 100% consciente, né? Não entrei em estado de êxtase, não. Foi uma visão interior, né? Como se eu estivesse ali vendo, mas vendo interiormente, né? Sem perder contato com as coisas exteriores, né? Então eu vou relatar aquilo que eu vivenciei nessa experiência. Nessa experiência, o meu anjo da guarda, ele foi me contando todo o trajeto que aconteceu da queda, né, de Lúcifer, né? E durante esse relato que ele ia me mostrando, né, ele ia me mostrando através da presciência angélica, né? Eu, através do dom de ciências, tive essa revelação interior, onde eu pude ver que, claro, de uma forma... Como é que eu vou explicar, né? Eu vou relatar a experiência, aí vai de cada um a interpretação. Então, eu vi os anjos no céu, né? Todos eles sendo criados no momento do haja luz, né? Do Fiat Lux, né? Escutei um barulho, algo estrondoso,
como uma espécie de Big Bang, só que um Big Bang espiritual, né? Somente aquela luz. E daquela luz, de imediato, foi criado, né? O céu, as regiões celestiais e as criaturas angélicas, todas elas em suas purezas, todas elas em sua, digamos assim, em sua também personalidade, cada uma de um modo, né? Não foram criadas, digamos assim, cópias, não, cada uma de um modo pessoal e específico. Nisso, né, evidentemente, entre elas estavam aqueles que viriam a ser demônios. Né? Já abordei esse assunto aqui na questão da suma demoníaca, mas vou relatar aqui de uma forma mais, digamos assim, vou pular algumas etapas, né, e vou apressar para a questão do combate entre Miguel e o anjo decaído. Então, eu vi que quando Lúcifer ele foi se degradando gradualmente, ele teve vários colóquios, né, com uma luz que parecia, vamos dizer assim, o sol, né? E dentro dessa luz existia a Santíssima Trindade, mas a Santíssima Trindade não se revelava tal como era, senão através dessa luz. E quanto mais os anjos tinham conhecimento, mais elas iam penetrando essa luz, as camadas de luz, digamos assim, né? Que tinha até atingir a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela vamos dizer assim, resguardou, né? Nessa visão que eu tive, Deus realmente fez um teste com todos os anjos. O teste que ele fez foi o de se ausentar do seu trono. E ele deu apenas uma ordem a todos os anjos, que nenhum anjo ousasse tocar no seu trono, né? Que não ousasse nem se sentar e muito menos tocar no seu trono celestial, né? E após isso, Deus ele digamos assim que aparentemente como se ele tivesse sumido, mas na realidade ele foi para um céu onde somente a Santíssima Trindade tem acesso. O trono de Deus ali ficou vazio durante eternidades. São tempos de eternidades, como o meu anjo da guarda foi me explicando. E nesses tempos de eternidades, o Lúcifer, ele já tinha, vamos dizer assim, se corrompido, porque ele teve acesso a certas informações, como, por exemplo, uma das informações que Lúcifer teve é de que Deus iria criar a matéria. Ora, a matéria, para Lúcifer, era uma regressão, né? Os seres espirituais, né? Totalmente atemporais, totalmente ilimitados no sentido espiritual, né? E Deus iria criar matéria. Não obstante a isso, Deus iria criar seres para habitar essa matéria, né? E entre esses seres, o ser humano seria sua obra-prima, né? E Deus iria se resguardar dentro do coração humano. E os anjos iriam servir o ser humano. Lúcifer, ele teve acesso a essas informações. E por que ele teve acesso a essas informações? Porque ele era um anjo, um querubim de grande conhecimento. E ele então penetra, né? Os querubins, eles eram anjos de altíssimo conhecimento. Também, além dele ser querubim, ele era um anjo sacerdotal, digamos assim. Porque os anjos, eles faziam como uma espécie de, digamos assim, né?
É como se fosse uma missa no sentido de sacrifício e de ritual, de rito litúrgico no céu, né? Onde existiam determinados anjos. Alguns anjos eram os anjos sacerdotais. Lúcifer era um anjo sacerdotal, né? E ele regia o sacrifício de louvor. O sacrifício aqui que eu quero dizer é o sagrado ofício, um trabalho sagrado de louvor, né? Os anjos reuniam todo o louvor, né? Em potes dourados e apresentavam a Lúcifer, né? Para que ele entregasse a Deus Pai, né? A Deus Criador, que eles sabiam que era o Criador deles, mas que se revelava e se revelava através dessa luz, né? Então, quando Lúcifer, por ter uma certa intimidade nesse aspecto, né, de conhecimento dos planos de Deus, né, de não conhecê-lo, digamos assim, né? O inimigo de Deus, ele nunca conheceu a essência, a Santíssima Trindade, mas ele conheceu, né, digamos assim, alguns planos de Deus. Inclusive, Deus revelou esses planos na tentativa de resgatá-lo. Deus queria que ele entendesse, que ele compreendesse o seu amor infinito, né? Deus, inclusive, relatou que os demônios, os anjos iriam servir os homens, né? E isso Lúcifer achou, digamos assim, terrível, porque justamente Lúcifer já tinha ali a questão da soberba. Começou a nascer a soberba, né? Mas eu, um anjo de alta hierarquia, né? Inclusive o próprio Lúcifer no céu, quando ele passava pelo nível de glória, de realeza, de luz resplandecente que ele tinha, os outros anjos o veneravam, os outros anjos o admiravam, né? Quando nós falamos aqui de anjos, nesse tempo da queda angélica, antes da queda angélica, o conhecimento vamos dizer assim, a intimidade com Deus era dada por conhecimento, né? Ora, tinham anjos que eu vi, eles debatendo sobre Deus em eternidades de tempo. Ou seja, um revelando Deus para o outro, falando de Deus, né? De forma angélica, ou seja, através da presciência, utilizando para isso visões, utilizando para isso revelações e mistérios que os anjos se transmitem um para o outro. Durante esses colóquios angélicos, eles escutaram os passos do querubim que viria a ser decaído, mas nesse tempo, né, de Lúcifer, uma obra-prima também de Deus, né? Um anjo glorioso. Quando Lúcifer se aproximou, né, que eles olharam para Lúcifer, eles então entenderam aquilo que eles estavam dialogando há eternidades. Eles entendiam, eles também conheciam a Deus através de outros anjos que tinham mais conhecimento, né? Ora, Lúcifer, se utilizando desse prestígio, digamos assim, né? Dessa luz que ele tinha, desse conhecimento que ele tinha, ele saiu corrompendo todos os anjos, né? Primeiro surgiu nele a questão de não servir o ser humano. Depois, quando Deus, buscando resgatá-lo, Deus revelou um mistério, que ele se faria homem, e o mistério, vamos dizer assim, da encarnação, de que Deus iria se fazer carne,
se fazer matéria, né? Lúcifer aí se revolta totalmente contra Deus. Lúcifer se revolta 100% contra Deus, pois não queria, não quer de maneira nenhuma adorar o Verbo encarnado. Então ele, em inimizade com Deus, em sua soberba, totalmente corrompido, nasce nele, dentro dele, a vontade de ser Deus e de reinar. E de reinar, não igual a Deus, mas acima de Deus. Acima de Deus. O que é que Lúcifer faz? Ele sai corrompendo, né? Ele sai debatendo com todos os anjos do céu. Nisso é quando Deus ele vai para o céu, que somente a Santíssima Trindade tinha acesso, e deixa o seu trono glorioso vazio. Dá apenas essa ordem, né? Que ninguém não ouse se sentar, muito menos nem tocar, né? no seu trono. Então, Lúcifer sai de anjo em anjo, tentando-os, colocando, digamos assim, aquela mesma dúvida que ele tinha nos seus irmãos anjos, né? A questão de ser Deus. Você é tão importante quanto ele, né? Digamos assim, ele dizia isso, mas não é que ele dizia isso. Ele seduzia, né? Através da sua força, através dos seus dons que Deus tinha confiado a ele, né? Ele utilizou de sua belíssima voz para seduzir cada um dos anjos que estavam lá. Alguns anjos se assemelhavam àquilo que viria a ser o ser humano. Sim, alguns anjos tinham características, não no sentido material que eu falo, mas no sentido de espírito, né? Lúcifer olhava para aqueles anjos de nona hierarquia, ele olhava e se lembrava da fragilidade humana, da vulnerabilidade humana. A esses, ele tinha um grande desprezo. E ele pensava como se ele pensasse consigo próprio: não vale nem eu tentar esses aí, né? Me foi revelado de que esses anjos, né, se assemelhavam tanto conosco que são os anjos da guarda, né? Sim, Deus já os tinha criado, né? Ele os criou para a glória dele, para a manifestação da glória dele. Mas em pensamento e em mistério, Deus já os predestinava para nós, para nos guardar, para nos proteger, para nos velar. E desde ali, no momento em que houve a corrupção de Lúcifer, já iniciou então essa inimizade, né? Inimizade. Lúcifer foi para aqueles anjos que ele, né, concebia de mais conhecimento, de mais glória e de mais realeza e poder. A estes, uma grande parte realmente decaiu, né? Então ali começou um combate interior, um combate que durou eternidades, né? Lúcifer já tinha tentado todos os anjos, lançado sua semente maligna no coração de todos os anjos, e agora todos os anjos começaram um combate interior, um conflito interior. Quando Lúcifer já tinha
vamos dizer assim, confundido a todos, ele então ousou se sentar no trono do Altíssimo. Nesse momento vem o arcanjo Miguel, equiparando aqui, como vai dizer na questão 5 da Suma Demoníaca, é como se um querubim fosse do tamanho de um avião Boeing, né? Um avião enorme, gigantesco, ou um prédio de 30 andares, né? E um querubim fosse da altura de um ser humano, ou de um gatinho, por exemplo, né? Então vem entre aspas, pequeno Miguel arcanjo, né? E ele vem de olhos fechados. Por que Miguel arcanjo, ele fecha os olhos? Né? Para não ser seduzido pela beleza e a glória que Lucifer o apresentava, né? Também Miguel arcanjo, quando ele fecha os olhos, ele entra em mistério. Ele entra em mistério e ele percebe que Deus, a Santíssima Trindade, não os havia abandonado, como Lucifer tinha acusado, né? Que Deus não se importava com eles, de que Deus queria humilhá-los, de que Deus reinava, mas não era mais importante do que eles, que qualquer um ali poderia reinar. Então São Miguel Arcanjo, fechando o seu olhar e fechando os seus ouvidos para não escutar as seduções do maligno, agora já podemos até definir como maligno, porque aí Lucifer já tinha se corrompido completamente. São Miguel Arcanjo, ele contempla a Santíssima Trindade em seu coração angélico, em mistério profundo, em mistério de fé. Sim, nesse tempo, literalmente, um anjo precisou ter fé. E esse anjo que despertou a fé foi São Miguel Arcanjo. Quando São Miguel, o pequeno Miguel, ele fecha os seus olhos, ele contempla a Santíssima Trindade, ele contempla a Sagrada Eucaristia dentro do seu coração. Sabemos que os anjos não têm a graça de comungar Jesus, mas os anjos têm a graça de portá-lo, de portar a Sagrada Eucaristia. E naquele momento, a fé de São Miguel Arcanjo portava em seu coração angélico a Sagrada Eucaristia. Nisso, São Miguel começa a se inflamar de amor por Deus. E inflamado, movido pelo Espírito Santo, cheio, transbordando da graça de Deus, né? Ele faz uma pergunta para Lúcifer: quem como Deus? Quando São Miguel Arcanjo pergunta a Lúcifer a primeira vez, quem como Deus, ele pergunta se referindo a Deus, o Criador, aquele que nos criou. Quem é como aquele que nos criou? No momento em que ele pergunta isso, Lúcifer fazia várias perguntas para ele. Mas ele vai nos trair, ele vai nos querer, ele vai fazer com que nós adoremos. Ele vai querer com que nós adoremos outros. Ele vai querer que nós façamos deuses, né? Lúcifer tentava ali de várias maneiras confundir Miguel. Miguel não deu ouvidos às palavras do inimigo e simplesmente fez essa pergunta: quem como Deus? Por quê? Só existiam duas respostas. Aliás, uma terceira. Existia uma primeira resposta, que é dizer ninguém,
e reconhecer assim a onipotência, a onisciência e a onipresença divina, existia a segunda resposta, né? Se aquele anjo soberbo fosse motivado a dizer eu sou, né, igual a Deus, eu sou. Se ele tivesse dito isso, ele seria ali também humilde. Por quê? Porque Deus é humilde. Deus é onipotente, sim, mas é um Deus humilde. É um Deus servo. Miguel já tinha entendido o mistério. É um Deus que se dá em amor e em bondade infinita, em misericórdia. Então, São Miguel Arcanjo, quando pergunta, né, ele esperava, digamos assim, uma dessas respostas, né? Mas naquele momento, a única resposta que surgia na mente angélica de Lúcifer era justamente de que ele era mais poderoso do que Deus, que ele era mais do que Deus. Porque ele não queria ser igual a Deus, né? Justamente por causa da humildade. Ele perdeu essa virtude 100%, né? Ele perdeu toda a graça naquele momento, né? Ele foi homicida desde um princípio porque ele matou a presença de Deus dentro dele. Ele estava em situação infernal. Então, no momento em que Miguel faz essa pergunta para ele revela para os outros anjos os verdadeiros planos de Lúcifer. Lúcifer continua perguntando, inflamado de ódio por Deus. Então, São Miguel pergunta uma segunda vez, dessa vez honrando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, aí o mistério, né? Quem como Deus, inflamado e movido de amor. São Miguel Arcanjo pergunta isso, e é como se fosse uma espada inflamada de amor, ameaçando o inimigo. Então, ele novamente tenta seduzir São Miguel, né? E novamente ousa quase tocar no trono do Altíssimo. Quase como querendo demonstrar em ação de que ele tem a autoridade para se sentar naquele trono. Então vem a terceira vez, movido pelo Espírito Santo, o próprio Miguel, inflamado de amor, pergunta uma terceira vez: quem como Deus? E dessa vez já demonstrando sua autoridade angélica de subjugar todos os demônios, o dragão e todos os demônios, através da santa humildade e dos poderes de Deus. No momento em que ele demonstra essa glória divina que habitava dentro de São Miguel, essa glória que vinha misteriosamente da Santíssima Trindade, que habita dentro do coração de São Miguel Arcanjo, nesse momento, então Lúcifer já percebe-se derrotado e revelado. Então ele expõe sua última, vamos dizer assim, sua última cartada, né? Vejam só que Deus mau. Vejam só que Deus mau.
Ele está dando força para esse arcanjo me destruir. É ele quem está dando força, tentando distorcer, né? Tentando distorcer as coisas de Deus, como ele sempre faz, né? É o sedutor da mentira, tenta sempre distorcer as coisas do Altíssimo. Mas naquele momento, São Miguel Arcanjo, movido de amor, movido de compaixão e movido de glória, no lugar de se sentar no trono, no trono do Altíssimo, como Lúcifer queria, ele dobra os seus joelhos e reconhece Deus como Criador, como Salvador e como Santificador. Ele reconhece a Santíssima Trindade, que o único que é digno de honra, louvor e adoração é o Deus Trino, Uno e Santo. Então, naquele momento, a Santíssima Trindade se revela. Mas ela se revela não somente em seu trono, mas ela se revela no coração de cada anjo que despertou em si a virtude. Temos que ver também que, embora esse diálogo apareça bem rápido e próximo, na realidade foi um diálogo de eternidades, onde houve literalmente uma grande guerra, onde anjos que estavam com dúvida, né, saíram da dúvida e encontraram a fé. Sim, despertaram a fé e entenderam o amor de Deus e se inflamaram como São Miguel Arcanjo, e anjos que já estavam corrompidos permaneceram corrompidos, né? As Sagradas Escrituras, a própria tradição da Igreja nos aponta que foi algo em torno de 1/3 do céu, né, que caíram, 1/3 dos anjos que infelizmente, né, se condenaram em estado de demoníaco, né, em estado infernal. Então, após esse combate, esse confronto, São Miguel Arcanjo expulsa o demônio e todos os seus anjos. Porque São Miguel, ele abre os seus olhos, né, diante do trono do Altíssimo. E quando ele abre os seus olhos, né, diante do trono do Altíssimo e dobra seus joelhos diante do trono do Altíssimo, ali sabemos, misticamente falando, que o trono do Altíssimo representa o cálice, representa a Virgem Maria, né? Ele não está adorando o trono, não, ele está adorando a Deus. Mas ele utiliza o canal da graça, o trono do Altíssimo. Ali quando ele abre os seus olhos, a Eucaristia que portava de seu coração irradia para todo o céu. E nesse momento o dragão e todos os demônios são precipitados às profundezas dos infernos. Que também essa queda é uma queda em eternidades. Como a Suma Demoníaca vai dizer, é um estado infernal, né? Não é que Lúcifer ele foi precipitado às regiões infernais. As regiões infernais existem, mas elas foram geradas. Elas foram geradas dessa queda, né? Que foi em processos de eternidade que ele foi caindo. Então, né, é nesse mistério que eu venho partilhar com vocês,
sobre essa questão, né, do choque, do combate angélico que aconteceu, né? E eu tive a graça de poder testemunhar, de poder ver, né, em mistério, claro, com minha limitação humana. Mas sim, é possível, né? Nós podemos dialogar com os nossos anjos da guarda. E eles podem e querem nos revelar mistérios. Qual mistério o anjo da guarda quer nos revelar? O mistério do amor de Deus. Eu espero que esse relato que eu fiz agora venha alimentar a sua fé nos anjos, na igreja, nos sacramentos da igreja, na própria Santíssima Trindade, né? Eu tentei resumir bastante aqui, porque, embora eu tenha tido a experiência durante 40 minutos, é como se fosse ali durante dias que eu tivesse convivido, né? Porque quando nós temos a inspiração, quando nós temos a revelação do nosso anjo da guarda, são geralmente revelações e inspirações atemporais, fora do nosso tempo e do nosso espaço. Então, essa foi a experiência que eu tive, né, de poder vivenciar esse mistério do combate angélico, né, entre anjos e demônios. E como eu disse, Lúcifer e seus demônios, eles caíram em eternidades. E essa queda em eternidades, ela ainda se repercute e gera reflexos. Em cada exorcismo, o reinado de Lúcifer é precipitado aos infernos. A cada Santa Missa, o reinado de Cristo é exaltado e o reinado do demônio é destruído e precipitado uma vez mais profundamente às profundezas infernais, né? Eu gosto muito do terço da lágrima de sangue da Virgem Maria, onde nós pedimos que as forças infernais sejam destruídas imediatamente e definitivamente, em nome e pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é com esse relato que eu venho finalizar essa formação sobre os santos anjos. Que Deus abençoe, guarde e te ilumine. E como eu estou lhe dizendo, né, que nós vamos ter aqui também nesse mesmo canal, né, nós vamos ter relatos de experiência de pessoas que tiveram, né, relatos de experiência com seu anjo da guarda, com os anjos, né, com a Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, né? É porque é aquilo que o catecismo ensina, né, que é o corpo místico de Cristo, né? O corpo místico de Cristo é justamente a união, né, entre nós, a igreja militante, a igreja padecente, que é o purgatório, e a igreja triunfante, que é os anjos e os santos, né? A Santíssima Trindade, né? A Virgem Maria, São José, os santos e os anjos, tá? Então, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Paz e bem. Deus abençoe você.